Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui com a doutora Simone Lavelli. Ela é defensora pública, professora universitária, mulher e mãe. Tudo bem, Simone? Boa tarde. Tudo bem, Henrique. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada aí pela introdução. Legal. Pessoal, a Simone, ela é defensora pública, ela passou no concurso e ela atua na área criminal. Então, assim, uma curiosidade imensa que eu tenho é sobre a atuação das mulheres na área criminal. Mas antes de chegar lá, para você poder saber a resposta dessa pergunta, você vai ter que assistir esse vídeo todo, que ele vai ser muito inspirador, obviamente, para as estudantes de direito, para as mulheres, porque a professora Simone, a doutora Simone, ela é um paradigma, né? Então, ela passou no concurso público, ela fez mestrado, ela é uma defensora pública, ela é professora universitária, ela atua na área criminal, na defensoria, é um expoente da defensoria na Baixada Santista. Então, ela é um paradigma. Várias mulheres, várias estudantes, vários homens como eu, a têm como exemplo. Então, antes de chegar lá no final, você vai ter que assistir esse vídeo todo, eu tenho várias perguntas para ela. Bom, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo também estão curiosos. Primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: Simone, por que você optou pelo direito? O que te encantou? O que fez você cursar direito? Olha, foi o direito criminal. Sempre foi o direito criminal. Sempre foi a história de busca por justiça, de solucionar casos, de tentar encontrar uma solução que, de fato, seja a mais justa possível, né? A gente sabe que no direito criminal é muito difícil trabalhar com verdades absolutas, né? Acho que no direito como um todo, mas principalmente no direito criminal, né? Quem milita na área sabe a dificuldade, né, que nós temos, né, entre equacionar a versão do nosso cliente, a versão passada pela acusação e de fato o que aconteceu, né? Então, desde pequena eu era fã, né, fanática por filmes de investigação, por filmes de júri, por séries americanas de investigação. Então, isso foi despertando uma paixão em mim que, ao longo do tempo, me levou, né, a juntar todas as coisas que eu mais gostava, que a principal delas era escrever, argumentar, criar textos, criar redações. Então, eu pensei que, juntando isso que eu já gostava, com a minha paixão por justiça, com a minha paixão por investigação, eu achei que o direito seria o caminho natural. Mas antes disso, eu passei por outras coisas também que só me fizeram reafirmar a paixão que eu tinha pelo direito. Mas sempre foi realmente a área criminal que me encantou, né? Então, Essa questão da argumentação, essa questão de buscar história, que você muito bem sabe, né? A parte investigativa da advocacia, a parte investigativa da defesa. Foi isso, desde pequeno foi isso. então, uma primeira dica aí para o pessoal que está assistindo é procurar fazer algo que realmente gosta, que lhe encanta, né? Que se tem vocação, porque se você atuar em algo que você gosta, como você bem disse, algo que te encanta, algo que chama a sua atenção para o estudo, para o aprofundamento, já é uma primeira dica importante para atuar no direito. Às vezes as pessoas elas vêm procurar a área do direito achando que terão ganhos fáceis, né? Então hoje basta você dar uma passeada pelo Instagram, tem milhões de fórmulas. Ganhe dinheiro sem fazer nada. Faça o seu dinheiro trabalhar para você. Eu fico abismado, porque eu não consigo me ver ganhando dinheiro sem fazer nada. Pelo contrário, eu quero fazer alguma coisa para ganhar o dinheiro. Então, muito interessante. Então, primeira dica aí que você apresenta, então, para os seus fãs aqui do nosso canal, é de fato que seja apaixonado por aquilo que faz, né? Isso é um ponto extremamente importante, né? Sim, exatamente, porque como você falou, Henrique, não é fácil, né? Então, não foi do nada que as coisas aconteceram, né? Elas foram acontecendo gradativamente. Como eu falei, a área acadêmica ela não chegou por acaso, é algo também que eu cultivo desde a graduação, também era um sonhinho meu desde pequena. A questão do concurso público ela não veio do nada, então é uma soma de fatores, né? Eu digo que hoje em dia quem buscar rendimento, quem buscar dinheiro em profissão, né, antes de buscar
aperfeiçoamento, antes de buscar trabalho, antes de buscar sucesso, não consegue nada. Porque a faculdade hoje em dia não é sinônimo, né, de ganho, não é sinônimo de liquidez. O que vai ser sinônimo do teu ganho, da tua liquidez, é o quanto você se empenhar, né? Não por isso, a maior parte dos nossos colegas, né, que estão realmente dando certo, pessoas que estão ali, né, tendo um retorno financeiro, são pessoas que já estão o quê? Há muito tempo na estrada. Ou que, apesar, às vezes, do pouco tempo, né, quem pode olhar para mim e falar, mas você é nova, etc. Eu já estou há muito tempo fazendo o que eu faço. Você já está há muito tempo fazendo o que você faz e ambos não estão parados, né? A gente tem sempre que se manter em movimento e buscando sempre um aprimoramento, porque a parte econômica, ela só é reflexo. Não que a gente não tenha que ter isso em foco, né, em mente. A gente tem, sim, né? Querer um retorno econômico não é vergonhoso, querer um retorno econômico é algo que a pessoa tem que buscar, de fato. Mas ele não vai vir primeiro do que o seu trabalho. Aliás, você vai trabalhar e muito, né? E muito. E é isso que faz ser gostoso. É isso que faz fazer sentido no final. E esse comentário que você fez me leva até para a próxima pergunta mesmo que eu ia trazer. Eu queria saber em que ano que você se formou e, a partir da tua formatura, como é que foi a tua preparação para o concurso público? Como é que isso nasceu em você? Durante a faculdade ou após a formação na faculdade, a ideia de ir para a Defensoria Pública. E aproveitando, até gostaria que você dissesse como é que foi a tua preparação, como é que você escolheu a Defensoria e que você falasse também sobre a Defensoria em si, que as pessoas que assistem talvez tenham interesse na Defensoria, mas não conheçam os seus princípios e como que ela funciona do ponto de vista institucional. Então, são várias perguntas em uma, né? Eu vou começar aqui um pouquinho da minha trajetória, tá? De forma bem breve. Eu me formei em dezembro de 2007 na Universidade Católica, aqui em Santos, né? Somos ambos da Casa Amarela, né? Oriundos da mesma faculdade. E em dezembro de 2007 eu me formei. E em janeiro de 2008, fevereiro, eu já comecei, né, no processo seletivo para o mestrado. Então, eu fiz uma sequência entre graduação e mestrado, ambos na Universidade Católica de Santos. Meu mestrado foi em Direito Internacional e a minha dissertação teve como base Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, formulação de políticas públicas. Então, essa foi a minha formação acadêmica. No entanto, já na graduação, né, eu optei por, no meio da graduação, me candidatar para um projeto de iniciação científica, né, oferecido pela Unisantos, já com professores do mestrado, e para incentivar a pesquisa, incentivar a carreira acadêmica dos alunos que assim quisessem. Então, eu me inscrevi no processo seletivo da iniciação, fui aceita, fiz vários módulos de pesquisa, e ao final fui chamada por um dos professores, o professor Gilberto Rodrigues, né, que não está mais na Unisantos, agora ele é professor da Universidade Federal do ABC, minha grande inspiração na área acadêmica. Professor de Direito Internacional. Isso, E foi meu exatamente. professor também. É um lorde, né? O professor Gilberto é um lorde, é uma pessoa, assim, extraordinária. E ele me chamou, né, para fazer uma pesquisa junto com ele e me possibilitou, inclusive, pleitear uma bolsa do CNPq, uma bolsa para financiar, para custear essa pesquisa. Eu consegui a bolsa, nós demos início a esse projeto. Desse projeto surgiu alguns artigos, comecei a escrever resenha para livros, né? Publiquei algumas resenhas na revista da Procuradoria do Município de Santos, em outras revistas, artigos, submeti minha pesquisa para simpósios na USP, para simpósios em São Paulo. Então, isso tudo foi me dando uma bagagem, né, de algumas disciplinas que foram muito importantes para o concurso público da Defensoria, tá? E para outros também, se eu quisesse, principalmente na área humanística, filosófica, direito internacional e ambiental, que eram matérias até então, né, não tão exigidas na graduação e em outros concursos, mas que já eram matérias muito importantes na Defensoria Pública do Estado e no Ministério Público Federal. Então, tudo isso foi me dando gosto pela pesquisa e abriu um horizonte de concursos não tão tradicionais como o que a gente tinha na época, magistratura e Ministério Público. Lembrando que em 2006 que a Defensoria do Estado de São Paulo
né, se fixou aqui, né? Nós não tínhamos Defensoria do Estado, né, até então. Nós tínhamos a PAJ, que era um braço da Procuradoria do Estado, que fazia assistência judiciária, né, no âmbito estadual. Nós só tínhamos a DPU, a Defensoria Pública da União. E eu fui estagiária da DPU, né? Então, meu primeiro contato com Defensoria Pública veio da Defensoria Pública da União, que atuava na área federal. Então, eu tive essa passagem pela DPU de praticamente um ano. Após, eu fui para o Ministério Público Federal, e lá no Ministério Público Federal eu tive a certeza de que eu queria concurso público, né? Eu tive a certeza de que, pelo meu perfil, eu conseguiria estudar, eu conseguiria me dedicar a uma carreira pública, e eu entendia que era algo que eu poderia fazer de forma concomitante à minha pesquisa, né? Não deixar a área acadêmica. Então, eu tinha essas duas possibilidades para mim. A Defensoria Pública, que era um órgão que eu gostava muito, conhecia só na área federal, né? A DPU, e o Ministério Público Federal. Então, eu tinha essas duas coisas em mente. Então, quando eu estava, assim, no final da faculdade, nos 2 últimos anos, eu já comecei, assim, a estudar, focada, pensando que eu ia fazer concurso. E comecei a fazer os concursos mais básicos que aparecia para treinar, né? Então, eu fui treinar. É uma dica que eu dou também para vocês, né? Muito embora alguns saibam, eu quero magistratura, eu quero Ministério Público, eu quero Defensoria, é bom começar também de baixo, né? Não é perder tempo com o que você não quer, mas dar uma treinada, vai lá ver. Quando você já ainda não pode fazer um concurso de ponta, vai fazendo, vai comendo ali pelas beiradas, né? Então você falou uma coisa aqui que me chamou bastante atenção. Você teve a chance de fazer estágio na esfera federal, de experimentar algumas carreiras, para aí sim ter a certeza absoluta que você de fato queria o concurso público. Que a gente vê alguns acadêmicos, estão lá no primeiro ano, vou prestar concurso para juiz, vou prestar para o Ministério Público. Nem experimentou ainda nenhuma carreira, não viu como funciona e já está falando que vai prestar concurso. Então, na prática, no seu caso, foi bem mais interessante porque você pôde experimentar, ver na prática, através dos estágios, como é que funcionava essa carreira, ou algumas carreiras, e aí optar por aquela que mais te encantou, né? Então, isso é de fato algo bastante importante. Então, bem legal. E sobre a Defensoria Pública, fala um pouquinho para a gente, quais que são os princípios, qual que é a sua função institucional? Então, Henrique, é exatamente isso que você falou, né? Eu fiz esse tour um pouco, eu também fiz estágio na área da advocacia, eu acho muito importante também ressaltar isso, né? Porque indo ao encontro do que você mencionou, de fato, é necessário você transitar por várias áreas, né? Eu também fiz estágio na advocacia, tá? E foi muito, muito importante. A Defensoria Pública, né, como eu mencionei, ela no estado de São Paulo, ela veio em 2006, mas ela é uma instituição, né, constitucionalmente prevista, né? Ela está lá, né, na Constituição Federal de 88. Ela é uma instituição essencial também à função jurisdicional do Estado. Ela é uma instituição, assim como a magistratura e o Ministério Público, tá? Ela não integra nenhum poder, apesar de administrativamente, assim como o Poder Judiciário, assim como o Ministério Público, ela acaba dependendo, né, tendo seu orçamento vinculado, de certa forma, ao Poder Executivo, né, porque ela não tem uma fonte de receita totalmente própria. A Defensoria Pública, ela vem atuar em defesa, né, em prol das pessoas necessitadas, né, das pessoas chamadas hipossuficientes. Os hipossuficientes são aquelas pessoas que estão numa posição desfavorável, tanto frente ao cenário econômico, né, então a gente tem o hipossuficiente econômico, a pessoa que ganha pouco, ou então o hipossuficiente situacional, aquela pessoa que está em situação de hipossuficiência frente a uma determinada realidade. Por exemplo, posso citar o caso de uma mulher que, muito embora, né, tenha uma situação econômica favorável, ela está em situação de violência doméstica em relação ao marido ou em relação a alguém que provém o seu sustento de forma direta. Então, naquele momento, ela não dispõe de meios, né? Porque justamente os meios que ela poderia pagar um advogado,
né, pagar pela sua assistência jurídica, ela não tem, porque a parte contrária é justamente quem detém isso, né? Então, nós temos essa missão institucional de defender as pessoas hipossuficientes, né? Lembrando que essa defesa, eu gosto sempre de dizer que não é uma defesa meramente criminal, não é uma defesa só criminal. A Defensoria Pública, ela atua tanto na área civil, né, na área, como eu falei, área de família, ela atua também em questões relacionadas às populações vulneráveis, né, populações quilombolas, populações indígenas, populações que tenham essa hipossuficiência que eu falei situacional. Tem colegas atuando em demandas da fazenda pública. E no caso da área criminal, especificamente da qual eu faço parte hoje, né, como a Constituição e o Código de Processo Penal asseguram que todos, né, todos, sem distinção, devem ter uma defesa no processo penal, sob pena do quê? De nulidade desse processo, mesmo que a pessoa tenha condições de pagar um advogado, se ela não constituir um advogado, vai ser indicado um defensor público a ela. Por quê? Porque o processo penal não prossegue sem defesa. Então, na área criminal, excepcionalmente, a Defensoria Pública pode atuar em favor de quem não tem, de quem teria condições para pagar, né? Sendo certo que nesses casos é possível que a Defensoria Pública, o quê, gente? Execute honorários mais para frente, cobre dessa pessoa os honorários. Por quê? Porque a gente entende, né, e na verdade não seria justo, né, que pessoas que possam pagar advogado acabem recorrendo à Defensoria Pública só em relação a esse subterfúgio. Então, na prática, o que a gente tem? Quem pode pagar, vai até o advogado, né? Procura o advogado. E a gente mesmo orienta que, se você pode pagar um advogado, procure um advogado, procure um profissional de sua confiança, né? A Defensoria Pública, ela já trabalha num limite, né? No sentido de que a gente tem uma população muito grande para atender. Então, se a pessoa pode pagar um advogado, ela paga. No entanto, né, vocês podem se deparar com casos de pessoas que têm, né, condições e que não contratam um advogado e vê lá a Defensoria Pública. E o motivo é esse: nenhum processo criminal prossegue sem defesa técnica. Inclusive, eu estava fazendo uma leitura, casos antigos, que o Valdir Trocoso Pérez, ele atuava na época que a Defensoria não estava instituída, a partir de 2006, como colocou você, mas na década de 80, década de 70, que muitas pessoas, até com condições, deixavam de constituir advogado, porque o Valdir Trocoso Pérez, príncipe dos advogados do júri, um dos maiores advogados do Brasil, como ele atuava fazendo pela Procuradoria, muitos deixavam de constituir advogado para serem defendidos por ele nessa condição que você coloca, porque a ampla defesa ela é irrenunciável no Brasil. Então, a Defensoria, obviamente, não poderá se negar a fazer a defesa, mesmo que a pessoa não seja hipossuficiente, mas perfeita a solução que foi dada do ponto de vista institucional, de, ao final, apresentar a conta a essas pessoas que têm condições e, eventualmente, não contratam um advogado. Fantástico. Eu queria te fazer uma pergunta, e aqui já é uma pergunta um pouco mais pesada, hein? Uma pergunta um pouco mais pesada. A pergunta é o seguinte: você, Simone, professora Simone, você é mulher, você é mãe, você tem mestrado, é defensora pública, você trabalha o dia inteiro, depois à noite, de manhã, vai para a faculdade, vai dar aula. Como é que você consegue conciliar vida pessoal e vida profissional? Como é que é isso? Deve ser uma loucura. Tá uma loucura. Em termos normais, né, sem estado de pandemia, é bem mais tranquilo, tá? É bem mais tranquilo porque eu sou muito boa com rotina, né? Então, quando a gente cria uma rotina, a gente consegue dar conta dela, né? Eu tento ficar um pouco com a minha filha de manhã, né? O máximo que eu puder, assim, antes de ir para a defensoria, porque eu vou para a defensoria já de manhã. E eu moro numa cidade e atuo em outra comarca, então eu mudo de cidade, né? Eu moro em Santos e atuo em São Vicente. Então eu fico ali um pouco, a minha filha acorda, dou uma madeira, fico brincando com ela um pouquinho, tal, vou tomar banho, volto, faço mais um agrado e saio. Vou para a defensoria, tento fazer tudo que eu consigo de mais pesado na parte da manhã, para não ter nada à tarde, porque
Você sabe, né, Henrique, à tarde a gente tem uma carga de audiências criminais, o criminal traz essa carga de audiências para a gente, então, na maior parte das tardes eu estou em audiência, né, e para conciliar, né, a questão de ser mãe com a questão de dar aula, eu diminuí a carga horária, né? Então, atualmente eu dou aula 2 vezes por semana, no período da noite. Então, nesses dias eu tento sair da defensoria um pouquinho mais cedo, né? Por volta das 5h30, passar em casa, dar um oi de 20 minutos para minha filha, correr para a faculdade para dar aula nesses 2 dias da semana. E nos dias que eu estou à noite, né, em casa, né, eu tento dar o maior apoio para ela possível. Então, quando eu estou com ela, estar só com ela, né, e não estar com mais nada. E assim a gente vai levando. Nesse período de pandemia, né, de quarentena que nós estamos vivendo, é um pouco mais diferente, porque apesar de ela ter um contato maior com a gente, a nossa rotina fica mais bagunçada, mas a gente acaba descuidando um pouco de nós, né? Então, nesse período em que ela é pequena, a parte mulher acabou cedendo para a parte mãe e para a parte profissional. É assim que eu consegui, por enquanto. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta também, uma curiosidade. Uma curiosidade. Veja só, atuar na área criminal pela Defensoria Pública em defesa dos hipossuficientes, uma carga enorme de audiências, às vezes é necessário visitar penitenciárias, centros de detenções provisórias. Então, veja, a área criminal, de fato, é algo que ainda ela tem uma carga assim muito grande de masculinidade. É uma coisa que é mais voltada para homens, é um ambiente pesado, audiências criminais, pessoas que eventualmente possam ter praticado crimes, até crimes sexuais. Como é que você, sendo mãe, sendo mulher, você lida com isso? Já passou por algum tipo de preconceito, piadinhas de mau gosto? Como é que você encara isso e qual é a tua resposta se surge alguma piada de mau gosto, que às vezes pode existir até um juiz, um promotor, um colega advogado, defensor, um PM que está fazendo a escolta do preso, ou até o próprio preso, soltar uma piadinha, uma graça. Você já passou por isso? Como você reage ante essas situações? Olha, Henrique, sendo bem sincera com você, a carga de preconceito maior que eu recebo por trabalhar na área criminal não vem do sistema prisional, não vem do sistema policial e não vem do sistema judiciário, vem de amigos e família. Tá? Sendo bem sincera. Situações embaraçosas, sim, já passei. Só que eu não passei do jeito que as pessoas imaginam, né? Como você bem mencionou, eu visito estabelecimento prisional há um tempo, né? Desde 2013, quando eu comecei a atuar na área criminal, eu fui para uma parte da área criminal que é a execução criminal, né? Que é uma área que nós trabalhamos com as pessoas que já estão condenadas e que o trabalho da defensoria consiste muito em atendimento aos familiares, atendimento ao preso e principalmente visita de inspeção. E eu fui coordenadora da execução criminal de toda a regional de Santos durante uns anos. E nesse período eu visitei vários estabelecimentos. Então, era cotidiana a minha presença, por exemplo, no CDP de Praia Grande, no CPP de Mongaguá, P1 e P2 de São Vicente mais recentemente, Fundações Casa, também trabalhei na área infracional, então todas as fundações daqui da Baixada, as duas de Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe até Itanhaém. Já atuei em situações até inclusive de rebelião na Fundação Casa, rebelião em estabelecimento prisional nunca, mas assim, só depois, né, pós algum problema, e eu nunca tive nenhum problema, né? Eu tive uma situação no CDP de Praia Grande antes de um fato muito notório que aconteceu lá, que o diretor achou melhor eu não entrar junto com outro colega, porque estava uma situação muito perigosa, e como por estratégia a gente queria muito entrar, e a gente sabia que não era caso realmente de deixar a gente entrar, e o diretor estava nos facilitando, eu optei por ficar com ele para dar mais tempo para o meu colega. Então, vamos dizer assim, eu me prevaleci do meu lado fofinho, diplomático, para fazer lá a sala, enquanto o meu colega conseguia realmente efetivar nosso trabalho. Ali eu vi que realmente era o momento de eu recuar, né? Mas fora isso, não tive problema. Em relação a crimes, né?
Crimes de natureza sexual, por óbvio, não são os melhores para se trabalhar, mas são os maiores índices de absolvição, por incrível que pareça. Acho que você deve saber disso, né? Os crimes de natureza sexual, a gente tem um índice de absolvição muito grande, até porque a prova é muito difícil de ser feita e muitos dos casos, infelizmente, são invenção, né? Dificilmente a gente pega lá aquele serial killer, o maníaco do parque, né? Os crimes de natureza sexual são dentro de casa, são com parentes, então é bem diferente a realidade do que a gente vê na mídia, né? Mas eu sou muito sortuda. Eu nunca tive problema com escolta, nunca tive problema com... Olha, com os juízes que eu trabalhei, eu não tenho um ai para falar. Os juízes do Guarujá, os juízes de São Vicente, pessoas extremamente cordiais. Nunca tive um problema. Crime que me dá dor de cabeça, por incrível que pareça. Existe um crime que dá um pouquinho de dor de cabeça: violência doméstica. Só violência doméstica. E o pior, violência doméstica com réu primário e réu solto, né? É aquela coisa lá do, eu não sou bandido, por que você tá aqui me defendendo? Eu não pedi ninguém para me defender. Então, assim... Não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não sou bandido. Então, é aquela história eu brinco, a classe média branca. É a história da classe média branca. Quem realmente as pessoas, né, os meus familiares, meus amigos, acham que vai me dar algum problema, pelo contrário, eu sou tratada com a maior cordialidade do mundo. Nunca fui tratada de forma não cortês, né? O máximo, obviamente, que eles podem tratar. Eles estão ali presos, algemados, ninguém me falou, olha, deferência, doutora. Não é assim. Mas, nos casos, eu tive uns 2, 3 casos envolvendo violência doméstica que eu tive que explicar, olha, caso o senhor, né, não mude de comportamento, eu não vou poder lhe defender, há uma quebra de confiança, demonstrar ali que eu não estava ali para ser um braço da mulher que denunciou, da filha que foi falar mal. Não, eu estava ali para fazer a defesa. Então, nesses casos, por vezes eu tenho que falar um pouquinho mais grosso, vamos dizer assim. Mas é também exceção. Mas existe. E é só nesses casos, tá? De resto, eu não posso. Seria demagogia minha falar, olha, eu sou mulher, eu sofro preconceito. Seria demagogia minha. Na violência doméstica. Interessante esse seu comentário, porque hoje a gente vê umas narrativas muito intensas através não só da mídia escrita, mas de outros canais, como de internet, etc., de que esses dias mesmo vi até uma entrevista americana, uma entrevistadora conversando com uma pessoa, questionando por que as mulheres ainda elas sofriam preconceito em atividades que são consideradas masculinas, por que elas ganham menos. Então você veio aqui justamente em sentido contrário, contra essa narrativa, demonstrar que não, que você ocupou seu espaço profissional e que você é respeitado como qualquer profissional, independentemente de ser mulher ou homem. Então é possível, sobretudo, atuar sendo mulher, sendo mãe, professora, sendo homem ou não nessa carreira e manter a dignidade. Então isso é uma informação assim inspiradora, super importante para que possa outras mulheres terem também a tranquilidade que vão receber o mesmo tratamento, não é mesmo? Sim, o que eu quero passar é essa, realmente, tranquilidade. A palavra que você falou é totalmente pertinente. Como eu falei, não é algo que eu possa falar que só porque eu consegui, etc., todos vão conseguir. Não, eu posso ter tido até um pouco de sorte, ter estado nos locais certos, com as pessoas certas. Os casos de violência doméstica, de fato, eles revelam, sim, né, essa questão da diferenciação entre gêneros, da sobreposição do homem sobre a mulher. As pessoas que estão envolvidas nesses casos, nesses casos específicos, de fato, né, elas revelam isso, né? Esses casos, eles revelam, além da questão criminal, uma questão cultural muito forte. Então, por óbvio, não é porque é Simone, porque é Joana, porque é Maria. Nós estamos aqui naquele meio e isso acaba nos atingindo, né, por via reflexa. No entanto, isso não é a mesma coisa que os outros cenários, né? O que eu quero deixar bem claro é que, assim, não é porque você é mulher que você vai ter problemas na área do direito criminal, né? Você vai enfrentar
problemas, você vai enfrentar desafios, como em qualquer outra área. Mas a questão de você ser mulher não pode te impedir, né? Como eu falei, pelo contrário, eu fui e sou muito, muito, muito bem tratada, né? Quando a gente se porta, né, de uma forma, eu acho que profissional, de uma forma humanizada, de uma forma atenciosa, inclusive o fato de você ser mulher acalenta, né, por vezes. Quantas vezes eu conversei com mães de preso, com mulheres de preso, você dá um abraço, você conforta. Então, eu acho que isso até me facilitou, né? Eu não posso pegar a experiência da violência doméstica, que é um nicho pequeno no caso do direito criminal, e colocar isso como regra, né? Porque aí sim eu estaria vendendo uma narrativa para vocês que, como o professor Henrique falou, é uma narrativa que ocorre sim por parte de outras pessoas, não vou tirar o crédito, né, do que outras pessoas passam, mas seria uma narrativa do meu ponto de vista falaciosa, mentirosa, né? E quem me conhece sabe que eu não tive problemas em relação a isso, né? Que não é algo que me fez questionar a atuação na área criminal em nenhum momento. Perfeito. Bom, já estamos encerrando, hein? Deixa eu te perguntar mais umas coisinhas aqui, coisa rápida. Olha só, como é que você vê essa questão da informatização, da digitalização? Então, de 2012, 2013 para cá, começaram os processos digitais. Eu, particularmente, achei uma maravilha, porque agilizou em muito o nosso trabalho. Mas hoje, devido à Covid, a coisa ficou complexa, porque os fóruns estão com as portas fechadas. O STF já emitiu uma decisão que eles só vão abrir as portas em janeiro de 2021. Vai ser trabalho remoto. Como é que você está vendo essas realizações de audiências por meio virtual? Claro, está funcionando, não está funcionando? E eu faço milhões de perguntas ao mesmo tempo. E a última pergunta nesse sentido e espero que seja a última colocação sua, é possível fazer tribunal do júri por meio virtual? Então, vamos lá, organiza as ideias aí. Bom, eu vi desde o começo com bons olhos a informatização, que é o que você falou. A informatização eu vi com bons olhos, principalmente porque quem atuou na área da execução criminal sabe quão tormentoso é uma execução de pena por meio físico, né? É quase que jurássico. Eu também entendo que, em relação à razoável duração do processo, também atuei em meio físico na área criminal e agora eu vi que o processo ficou extremamente enxuto. No entanto, né, quem opera o sistema digital é um ser humano, né? É uma pessoa que está por trás da máquina. Então, para esse sistema dar certo, ele ainda precisa de ser o quê? Ser operado por seres humanos que não estejam preocupados apenas por clique, clique, clique e terminar o processo rápido. Porque um processo rápido, um processo célere é bom? Mas não quer dizer um processo justo. Então, acho que a gente entrou nessa área da informatização e quis que tudo ficasse a toque de caixa. E muitas coisas a gente acabou o quê? Deixando para trás. Então, às vezes, o amadurecimento de algumas questões, principalmente, né, a gente vê por parte da atividade, do juiz da atividade de decidir, ele era necessário amadurecer algumas questões, né? Essa questão de produção de decisões em massa, principalmente por parte dos tribunais, é algo que me deixa muito preocupada, né? Decisões em massa em habeas corpus, decisões em massa em não recebimento de recursos aos tribunais superiores. Então, o primeiro limitação ao recebimento dos recursos, exatamente, como no caso de propositura de habeas corpus ao STJ, em caso de negativa de habeas corpus no TJ, agora eles querem que seja interposto o ROC, é o recurso ordinário constitucional, limitando a interposição de habeas corpus. Exatamente. Essa limitação ao habeas corpus e a limitação aos recursos aos tribunais superiores, elas estão umbilicalmente ligadas ao início da informatização e utilização de robôs nos tribunais, né? Hoje em dia, as decisões de indeferimento de alguns recursos, principalmente, né, a análise, né, dos agravos contra a denegação do recurso especial, elas são feitas por robôs,
né, que usam algoritmos e vão lá pescando algumas palavras nos seus recursos. Então, a gente acaba tendo que o quê? Tendo que saber o que o robô quer do seu recurso e não uma pessoa por trás. Então, isso me preocupa demais, né? Essa instrumentalização, né, da informatização para barrar o acesso à justiça. Porque isso é uma forma de barrar o acesso à justiça, né? Fazendo um link com a questão da defensoria, com a vinda da defensoria e com o fortalecimento, por óbvio, o número de HCs nos tribunais superiores, ele não duplicou, ele quadriplicou, quintuplicou, e a gente sabe que isso é o acesso da população pobre ao Poder Judiciário, que muitos anos o Poder Judiciário fechou as portas para essa população, né? Então, a gente sabe que eles precisam trabalhar, os recursos são limitados, mas eu entendo que o judiciário é atividade essencial, e como atividade essencial tem que dar um jeito, né? E dar um jeito não é substituir o olhar humano por informatização. Informatização tem que ser o quê? Um instrumental para facilitar o trabalho. Um instrumental para a gente não precisar lá ficar no balcão vendo folha, para acessar de qualquer lugar, para fazer de qualquer lugar. Justamente porque tem que ser fácil, porque é essencial. E aí, ligando com o tema das audiências, né? Eu já fiz audiência, né? Por meio residencial, que a gente chama, né? Agora, utilizando aplicativos. Há sim a possibilidade de fazer? Há a possibilidade de fazer. É legal? Não, não é legal. Por que a gente acaba realizando algumas audiências nesses moldes, né? À distância, em casa, porque o preso precisa ter uma solução para o processo dele. Então, dos males o menor, se existe um preso que já está, né, com a sua liberdade privada há muito tempo, que existe a possibilidade dele receber um benefício, na verdade, não seria nem um benefício, receber um regime de acordo com a lei, menos gravoso do que ficar num CDP, né, se ele vai poder recorrer em liberdade, e a gente não conseguiu, justamente por causa de todos esses entraves, um habeas corpus, o jeito é fazer audiência por sistema informatizado, é o jeito, né? Então, eu acabo numa equivalência, né, de critérios de razoabilidade, preponderando interesses, abrindo mão do que seria uma defesa muito boa, né, do que seria o direito de presença dele em audiência em prol da liberdade, né? Óbvio, sempre com a aquiescência do preso, né? As audiências que eu fiz, eu conversei com o preso antes e ele queria, porque queria a audiência mais rápida possível, né? No entanto, não é, na minha visão, o melhor caminho. Por quê? Eu entendo que a atividade jurisdicional, ela é essencial. Então, a gente tem que ter o mais rápido possível um plano para que essa atividade volte, não da maneira que era, mas o que dá para ser. Então, eu não concebo a área criminal sendo menos essencial, por exemplo, do que uma fábrica, sendo menos essencial, por exemplo, do que uma loja de sorvete que está podendo funcionar. Eu não consigo entender isso. Eu acho que a gente deveria voltar, nem que seja uma vez por semana, uma vara fazendo audiência, nem que sejam os casos mais prementes com mais testemunhas, e principalmente o tribunal do júri, porque para mim, que já fiz essas audiências, né, a questão de não ter olhos nos olhos, a questão de não ter proximidade física, a questão de não ter surpresa, né, o elemento surpresa, isso é muito importante para a plenitude de defesa. O júri não trabalha só, né, com ampla defesa. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? No júri é sempre a mais. Se o negócio é ampla defesa, no júri é o top do top do top da defesa. O advogado vai plantar bananeira se ele precisar. E ele precisa do palco, ele precisa da proximidade com o seu público. Não é técnico, o júri não é técnico, né? O júri, ele é mais do que técnico. O júri precisa do quê? Precisa de calor humano, porque você está defendendo uma pessoa para outras pessoas, não para um juiz, não para uma pessoa que já tem introjetado a decisão na cabeça. Então, eu acho que é muito difícil de fazer um júri virtualmente
sem ter um prejuízo muito grande à defesa. Então, obviamente que o advogado, né, o defensor, vai analisar aquela situação em concreto, se existe a possibilidade, né, de, mesmo sendo online, uma pena que propicia um recurso em liberdade ou algo assim, tentar uma nulidade depois, né? Mas eu tenho muita dúvida em relação à constitucionalidade e à legalidade de um júri feito pelo meio residencial. Você trouxe dados aí fantásticos. Por exemplo, você falou sobre a audiência criminal por meio virtual. Então, você está na sua residência, o juiz, respectivamente, na sua residência, o promotor, o réu lá no presídio, enfim. E cada testemunha, ela vai entrar ali no link para dar o seu depoimento. Mas a gente sabe que, às vezes, a testemunha nem computador tem. Às vezes, a testemunha não tem computador, não tem celular, não tem internet. E quando não dá para a testemunha ter acesso à informática, como é que fica? Não ouve a testemunha porque precisa dar andamento no processo? Então, são questões que são de alta complexidade. E a colocação que você fez no Tribunal do Júri foi fantástica. O Tribunal do Júri, o advogado, ele não pode ser menos do que maravilhoso, menos que excepcional, porque senão ele perde a causa. E, além de tudo, de todos esses fatores complicadores, nós temos 43 mil processos aguardando para serem julgados no Tribunal do Júri aqui no estado de São Paulo. Uma coisa que eu tenho argumentado, inclusive dos meus habeas corpus, é a seguinte: tem alguns casos de Tribunal do Júri que já estão com excesso de prazo e eles devem ser julgados pelo STJ e pelo STF. Uma coisa que eu tenho argumentado é que, atualmente, é impossível fazer o Tribunal do Júri. Por quê? Veja, normalmente, como no Fórum São Vicente é assim, no Fórum de Santos, a sala secreta é algo acanhado, é algo diminuto. Como é que vai ter ajuntamento de pessoas ali para decidir uma causa? Qual é a distância que o promotor vai ficar dos jurados no momento de falar? Qual a distância que o advogado vai ficar dos jurados no momento de falar? Vamos colocar todos em salas separadas? Então, me parece que a mecânica do Tribunal do Júri, ela se torna impossível de realizar dentro desse sistema de informática. Como garantir o sigilo das votações? Então, é algo muito preocupante e eu tenho visto, talvez você concorde comigo, que os tribunais eles têm negado de forma reiterada a questão do excesso de prazo, subvertendo a lógica interpretativa dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade. A proporcionalidade e a razoabilidade são postulados que devem ser limitadores do poder do Estado. E a gente tem visto o tribunal dizendo não, 1 ano e 5 meses, 2 anos é proporcional, é razoável que o réu continue preso. Então, são postulados que estão sendo interpretados ao contrário para justificar a morosidade do Estado, porque hoje o Estado de São Paulo não tem como fazer, não tem como dar vazão a esses 43 mil processos que precisam ser julgados. Nós vamos esperar mais 6 meses, 1 ano até a Covid se normalizar. Então, são questões preocupantes, né? E eu achei muito interessante, você praticamente trouxe uma tese de mestrado para o pessoal que está assistindo isso aqui, sobre a importância da informática, que ela é um instrumento, ela é um meio, ela não pode ser um fim. O fator humano, ele sempre deve preponderar. Isso foi uma lição importantíssima para mim, que te ouvi, e para o pessoal que está acompanhando. Eu quero te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Aliás, não é uma pergunta, eu te peço que faça uma consideração para as pessoas que estão assistindo. Você deixou bem claro que não importa se é homem ou se é mulher. O que importa é a sua competência, a sua vontade de vencer. Então, eu queria que você deixasse aqui um comentário final para o pessoal que está nos assistindo sobre essa questão de concurso público, de docência, de ser um profissional. Vale a pena ainda ser um funcionário público na área do direito? Vale ainda a pena concurso público? Dá um parecer geral para nós sobre isso. E até gostaria que fosse assim, algo que fosse motivacional para o pessoal que está assistindo, para que eles possam, de fato, lutar e um dia se tornarem uma Simone Lavele da vida.
Para começar, obrigada, professor Henrique. Foi um prazer conversar com você e O prazer é conversar nosso. com os ouvintes do canal. Eu falei no começo, desculpa te interromper, que eu estava mais ansioso, eu estava muito ansioso para ter essa conversa com você, porque todas essas perguntas que eu fiz para você, o pessoal vai assistir, eram curiosidades que eu tinha acerca da sua pessoa, da sua profissão, do seu dia a dia profissional. Então, eu fiquei muito, muito feliz que a Defensoria tem uma pessoa da sua competência, do seu caráter, da sua envergadura, da sua capacidade de trabalho para defender as suas colunas, e a sociedade está muito bem servida de ter uma pessoa como você atuando na Defensoria em favor dos menos favorecidos, e eu tenho muito orgulho de trabalhar junto com você na instituição que nós damos aula, no ensino superior, porque desde sempre eu reconheci em você uma profissional incrível e uma pessoa de muito caráter. E não digo isso porque nós estamos aqui em meio virtual, nada disso, é o sentimento que eu tenho e isso fica evidente todas as vezes que nós conversamos. Então, desculpa te interromper, mas eu tinha que trazer essa fala. Fica à vontade. Então, para a gente começar essa despedida, primeiro, o que eu falo para vocês é o seguinte: se vocês têm um sonho, um objetivo, algo que esteja na mente de vocês ali pipocando durante muito tempo, dê atenção, né? Dê atenção para você mesmo, dê atenção para você antes dos outros, né? Então, eu sei que muitas pessoas hoje em dia, inclusive eu, às vezes fico me falando, nossa, né, o funcionário público está tão desvalorizado, agora a gente é o problema do país, nós somos parasitas, a reforma da Previdência, etc. Mas, como eu disse, isso não vai poder ser o teu limitador. O teu limitador são os seus princípios e os seus objetivos, né? Se nos seus princípios isso cabe, e se isso está nos seus objetivos, é isso que tem que te limitar, né? Então, primeira lição, não dê muito ouvido, né, a coisas negativas sobre os seus objetivos, né? Então, se o seu objetivo é concurso, não dê ouvido àquelas famosas questões. Ah, isso precisa ser comprado, só passa quem tiver padrinho. Magistratura, ah, não, você não tem parente juiz, você não vai passar. Defensoria, ah, não, isso daí é só para quem gosta de filosofar. Você imagina, você fez uma faculdade particular, você não é da USP, você não vai passar. Ministério Público Federal, imagina, quem é você? Não, esquece tudo isso, tá? Essas coisas que as pessoas falam de que, ah, é impossível, ah, não dá, é só com... Isso não existe, tá? O que que existe? Estudar, estudar e estudar. Isso existe. É isso que vai te fazer passar no concurso público, né? O que vai te fazer passar no concurso público é estudar, fazer até passar. Não tem milagre, não tem, como o professor Henrique falou no começo, não tem meio de campo, não tem dinheiro fácil, não tem hack, né? Tem uma pessoa que eu sigo na internet que ela fala, não existe hack, não existe. O que existe é você estudar. Então, eu posso ter, aparentemente, para os olhos de algumas pessoas, ah, você passou rápido. Passei, mas desde quando eu estava estudando, né? Desde quando eu me dediquei para uma coisa? Eu me dediquei bem na graduação, então eu não precisei estudar 5 anos. Eu me dediquei bem no mestrado, então eu não precisei demorar mais tempo depois do mestrado para estudar. Mas se você nunca estudou, senta e estuda, né? Essa é a dica. Senta, estuda, senta e foca, e não olha para o lado. Você só vai escutar quem tiver lá para te colocar para cima, quem tiver para te ajudar, quem tiver algo para falar de bom. Então, se tiver que interromper rede social, interrompe rede social. Na minha época tinha Orkut, eu saí do Orkut, saí das redes sociais que faziam parte, parei de ver uma outra coisa que me desfocavam e fui no que valia a pena, né? Fui no que fazia sentido para mim. Então, reforma da Previdência pode acontecer várias, né? Já quantas reformas a gente já teve, né? Quantas coisas ruins já aconteceram, quantas viradas o funcionalismo público já deu, né? Então, para quem quer concurso, que queira por uma coisa, que queira pela questão de vocação à carreira, que foi o meu caso, eu tinha 2 possibilidades, ou o Ministério Público Federal ou a Defensoria Pública, e passei na Defensoria Pública e optei por essa carreira, nem fui lá prestar o MPF, que só abriu depois,
porque eu quis ficar perto da minha casa, então você vai ter que ver o que é bom para você. Se o concurso for bom para você, para os seus princípios, porque você quer, foca nele que vai dar certo. E também a questão da estabilidade. O concurso te traz uma estabilidade, tá? E por mais que, né, possa mudar no futuro, por mais que a estabilidade do funcionalismo público esteja sendo questionada, ninguém vai te mandar embora da noite para o dia. O Estado ainda é o melhor patrão. O Estado ainda é o melhor patrão. Então, se você tem vocação, juiz, promotor, defensor, delegado, escrevente, investigador de polícia, não é por causa disso que você vai desistir. E não é por causa das milhares e milhões de pessoas que você vai desistir. Eu também, durante algumas vezes, eu pensei em desistir. Eu olhava para o número de inscritos do concurso e falava, meu Deus, não dá. Olha, são 8.000 pessoas, né? Só que um belo dia, no meio dessas 8.000 pessoas, eu era a 8ª pessoa a escolher um cargo. Então, deu certo, né? E não deu certo porque eu tinha um pai, não deu certo porque eu tinha um tio, não deu certo porque eu comprei minha vaga, deu certo porque eu estudei, né? Estudei bastante e não desisti. Esse é o meu conselho. Se você viu tudo isso e você falou assim, olha, não é para mim, eu não quero estudar que nem um louco, não é a minha vontade. Eu também não ligo para estabilidade, eu gosto de... Gente, quer atuar na área criminal e quer atuar com muito, muito prazer, vai para a advocacia, né? Vai seguir a advocacia. Então, não é uma coisa que vocês vão ter que ver, né? Como o professor Henrique falou, aproveitem, né? Para quem consegue aproveitar, aproveite esse tempo que vocês têm na faculdade para experimentar. Experimentem, né? Vejam tudo que vocês têm a possibilidade de fazer e vai fazendo uma lista do que você não quer, né? Depois, com certeza, vai aparecer o que é a sua vocação, vai aparecer o que foi feito para você. Depois disso, se empenhe e trabalhe com dignidade, né? Faça o seu trabalho com dignidade, porque você não faz o seu trabalho só para você, você faz para o outro, né? Então, tenha responsabilidade com o seu trabalho, né? E aí, as coisas acontecem, pode ter certeza que as coisas acontecem, né? Então, mais uma vez, obrigada, Henrique. Boa sorte. Eu estou muito feliz, eu gostei, adorei, foi muito, muito legal, muito produtivo. Simone, te agradeço de coração mesmo por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. É realmente espetacular. Muito obrigado mesmo. E sempre que quiser, estamos à disposição para discutir outros assuntos. Hoje o foco foi a pessoa da defensora pública, da professora, da mulher Simone, mas eu já deixo o convite aqui para a gente debater outros assuntos. Vamos falar de direito penal, de processo penal. Então fica o convite aí. Eu também vou lá no seu canal, lá no seu Instagram fazer live e vamos debater os assuntos jurídicos. Mas foi muito bom porque abrir a mente das pessoas, né? Hoje a gente vê que impera o mimimi. Você não pode discordar da pessoa, que ela já quer mandar um e-mail, já quer reclamar, você está ferindo os sentimentos dela. Gente, na vida real, se você não estiver preparado, vão passar por cima de você. E não tem saque para você mandar reclamação, não. Ou você obtém um resultado ou você é engolido. Não tem essa de mimimi, não tem essa de narrativa. Ou é ou não é. Não é verdade, Simone? Então, isso foi muito válido a sua fala para poder motivar pessoas a lutarem e conseguirem o seu lugar ao sol, seja na advocacia, seja na defensoria pública, no concurso público, independentemente de ser homem ou ser mulher. Acho que esse discurso já está ultrapassado, é hora das pessoas assumirem as responsabilidades e efetivamente ganharem o seu espaço ao sol. Existe um ditado africano muito interessante que diz o seguinte: quando o sol nasce, não importa se você é um leão ou se você é uma zebra, corra. Então, é isso. Então, de novo, eu te agradeço, muito legal. O pessoal vai adorar e a gente vai fazer outros bate-papos aí, com certeza. Convite aceito. Espero lá também no Instagram. Então, fechou. Eu vou parar aqui.